E que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje falando de mãe, essa música nos recorda tantas coisas boas. Não é sem motivo que a Sagrada Escritura nos faz entender que se nós quisermos nos aproximar do significado do amor de Deus, porque nós escutamos falar tanto, sobre o amor de Deus, mas o que isso significa, ser amado por Deus? O profeta diz que uma forma simples de você tentar entender como é o amor de Deus por nós, é só você se aproximar do amor que uma mãe tem pelo seu filho. E a gente sabe que o amor humano, ele é sempre machucado pelos nossos limites. Toda vez que nós amamos alguém, de alguma forma nós estamos colocando os nossos limites no nosso amor. E é por isso que é tão interessante a gente viver um processo de superação de tudo aquilo que possa nos privar de sermos inteiros, de sermos grandiosos, harmoniosos, para que o nosso amor seja cada vez mais próximo daquilo que é o ideal. A gente sabe que o ideal é sempre inatingível, mas nós podemos nos aprimorar. Então, às vezes, o amor está muito machucado pelos nossos defeitos. Não é que a gente não ame. A gente quer o bem do outro. Mas quando nós vamos para o relacionamento, a gente acaba levando as nossas feridas emocionais que provocam as dificuldades no amor. Algumas dessas feridas são o ciúme, a inveja. Sim, porque mesmo quando a gente ama, a gente pode ter inveja de quem a gente ama. O fato de você amar o seu filho, sua filha, não lhe priva de também ter inveja do sucesso que seu filho alcançou. Porque às vezes deveria ser o contrário. Nossa, mas como é que uma mãe, como é que um pai pode ter inveja do próprio filho? Acontece. Volto a dizer, o nosso amor é machucado pelo pecado, pelo limite. Às vezes é muito comum você ter desentendimentos entre mãe e filhas, sobretudo depois que a filha cresceu um pouco mais, que já está na juventude, porque a mãe inconscientemente alimenta uma certa inveja da filha que está tão jovem agora e ela não está mais. Sim, nós somos todos meio loucos. Por isso que é bom a gente ir para a terapia, para a gente poder ter coragem de enfrentar tudo isso. Pode ser que você esteja me assistindo agora, você seja mãe, e você identifica, o pai tem razão. Eu acho que as minhas dificuldades com a minha filha estão porque eu estou com um pouco de inveja desse excesso de juventude, desse excesso de colágeno que ela tem. Nós somos assim. Então o nosso amor humano, ele brota sempre amarrado nos nossos limites. É claro, volto a dizer, quanto mais eu me aprimoro como ser humano, maior será a minha capacidade de amar. Aliás, esse é um entendimento muito interessante de se ter. A única forma que nós temos de amar com qualidade é trabalhando dentro de nós aquilo que nos priva de um amor puro, isso é, eliminando cada vez mais a predominância dos limites sobre as qualidades. Então a Sagrada Escritura diz que se nós quisermos nos aproximar do amor que Deus tem por nós, o que significa sermos amados por Deus, a gente precisa prestar atenção no amor que uma mãe tem pelo seu filho. Embora seja um amor também sujeito aos limites, é o amor que mais nos aproxima do sagrado. E é claro que há exceções, há pessoas que não tiveram experiências positivas com suas mães. Há pessoas que têm muitas dificuldades de perdoar mãe, por aquilo que viveram ao longo da vida, às vezes por terem sido abandonadas. Mas alguém sempre vem e ocupa de forma materna o cuidado de cada um de nós. Mesmo porque se nós estamos vivos, é porque alguém um dia nos amou com amor de mãe, ainda que não seja a nossa mãe biológica. Porque só o amor materno nos salva de nossas indigências iniciais. Nós nascemos absolutamente indigentes, incompletos. Você não tinha condições nos primeiros anos de vida de sair do seu berço e buscar o alimento para saciar a sua fome.
Sabe-se lá Deus quando você foi capaz de ter autonomia física, de tomar uma iniciativa e saciar as suas necessidades. Então nós ficamos indigentes durante um bom tempo. A primeira infância é marcada pelo limite e pela indigência. Não podemos fazer praticamente nada sozinhos. Tudo depende do cuidado de alguém. E esse cuidado é materno. Ele é maternal. Porque o que é o cuidado maternal? É aquele que nos envolve por inteiros e que não permite que nossas indigências nos matem. Sim, aí quando não teve minha mãe, digamos que minha mãe me abandonou quando eu era criança, uma tia assumiu esse amor maternal, ou uma pessoa estranha me levou para casa e me adotou como filho. É tão interessante a gente falar de adoção nos dias de hoje, lembrando que o amor por um filho adotivo, às vezes ele costuma ser um pouco mais do que o amor que a gente tem pelo filho biológico. Porque o filho biológico, a partir do momento que você tem o mesmo sangue que ele, há uma obrigação. Eu me sinto obrigado a cuidar desse menino porque sou mãe dele. Mas quando é adotado, não. Você saiu da sua casa e você foi em busca. Você quis para você. Não há a obrigação do sangue. O vínculo que se estabelece não é biológico. É extremamente afetivo. Ele é afetivo. É um vínculo completamente diferente dos vínculos da obrigação biológica. Então, o filho adotivo, se você é um filho adotivo, em vez de você se sentir rejeitado, de você se sentir com prejuízo, né? Porque às vezes a gente encontra isso, em filhos adotivos, um certo rancor. Não permita que o abandono se torne mais importante do que a adoção. Esqueça que você foi abandonado e só se recorde que você foi adotado. Adotar, a adoção é um gesto de profundo amor, de muita gratuidade. E a gente reza para que este país simplifique, né, um pouco mais. É muita burocracia que às vezes alguns casais enfrentam. Enquanto isso, as nossas crianças estão passando da idade de serem adotadas. Sim, porque o casal, quanto mais cedo ele puder adotar, melhor para a família, melhor para a criança. Às vezes a burocracia é tão demorada, tão demorada, tão demorada, que quando sai o direito de adotar aquela criança, já está com 9, 10 anos. Perderam um tempo precioso em que poderiam estar sendo amadas em outras casas, em lares que queriam recebê-las. Enfim, o amor de mãe pelo filho, seja ele biológico e seja ele por adoção, ele sempre nos expressa aquilo que há de mais puro em nós. Volto a dizer, o amor maternal é o amor que nos envolve de cuidado e proteção. Nos protege o tempo todo. E algumas mães, né, têm até dificuldade de reaprender uma nova forma de cuidado que não seja aquele excessivo, necessário na primeira fase da vida. Eu sempre digo que ser mãe é muito difícil, porque você precisa viver as fases da maternidade na relação com seu filho. Se na primeira fase da vida você precisou se dedicar muito, intensamente, à medida em que ele vai crescendo e vai tendo autonomia, a sua forma de cuidar vai ficando diferente. Porque dependendo da fase da vida em que você excessivamente cuida, em vez de proteger, você desprotege. Porque você priva o seu filho de amadurecer, de crescer, de construir dentro de si as reservas de coragem, de luta, de determinação. É aquela velha história, né? Quando a gente mima demais, quando a gente reveste de muito cuidado, numa fase em que ele não deveria ser tão cuidado mais como era no passado. Na primeira fase da vida, todo cuidado é pouco. Somos frágeis demais. Você precisa dosar tudo que você dá a seu filho. A temperatura da água, o tanto de comida que você dá, a temperatura da comida, o tanto de água, o chazinho que deu. Troca a fralda, faz isso, faz aquilo. Fica atento, né? Para que não engasgue, para que não morra engasgado. Então são muitos cuidados que você tem.
Então a primeira fase da vida, os olhos da mulher ficam enormes, olhando para aquela criança. Mas à medida em que o tempo vai passando, esses olhos podem ir diminuindo. Fique atento do jeito certo, na hora certa. Porque também não é justo você desproteger o seu filho com excessos, nem tampouco é bom que você esqueça que ele ainda precisa de você. Por mais que ele tenha professores, por mais que ele vá para este curso, para aquele, que você tenha uma rotina para levar e trazer o seu filho, não se esqueça que há papéis, que há situações que só você como mãe poderá viver ao lado dele. Falar de Deus a partir da mãe, isso é muito bom. Porque todos nós sabemos, ou porque tivemos ou porque não.